Olá, seguimos aqui mais um dia de quarentena e eu venho com uma aula, dessa vez de geografia, que fala sobre as desigualdades no comércio internacional. O comércio internacional ele é composto por vários grupos de países que são desenvolvidos, países que são subdesenvolvidos, países emergentes, e tudo começa diante dessa complexidade que vivemos hoje, que o mundo vivencia hoje, através de um desenvolvimento, um avanço nos meios de comunicação e de transportes, aonde esse avanço possibilitou e intensificou as trocas comerciais. Então, a economia mundial ela fica mais integrada, automaticamente existe aí um aumento populacional e um aumento de consumo. A globalização econômica é essa interligação entre os países, economicamente falando, né, os países do mundo, e essa globalização, essa intensificação das trocas comerciais potencializou o comércio internacional. E aí, os países que participam dessas trocas comerciais possuem em suas participações várias formas diferentes, ou seja, não existe uma homogeneidade da participação desses países do mundo. E aí a gente tem que pensar na DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, e as mudanças dessa Divisão Internacional do Trabalho que ocorreram com o desenvolvimento da tecnologia e com as diversas participações dos países no comércio internacional e com alguns fatos também que ocorreram. Então, para eu compreender a DIT, pensemos em dois grupos de países e a participação desses países no comércio internacional. Então, pensemos em um grupo de países que são altamente industrializados e países que são menos industrializados. O que é que esses países exportam e importam? O que é que os países altamente industrializados exportam para os países menos industrializados e importam desses países menos industrializados? E vice-versa, né? Então, os países altamente industrializados, eles exportam produtos industrializados e compram matérias-primas dos países menos industrializados. Enquanto os países menos industrializados, eles vendem a matéria-prima para os países mais industrializados e compram produtos industrializados. Porém, essa divisão internacional do trabalho, ela passou por algumas alterações. Por exemplo, em 1930, Brasil, México e Argentina passaram a se industrializar através de um processo de substituição de importações. Então, esses países, eles passaram a ter uma outra participação, né? Já tem uma participação aí diferenciada do que de outrora. Outra alteração foi pós-Segunda Guerra Mundial, né? Pós 1945, aonde as multinacionais, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa Ocidental, descentralizaram as suas atividades. Então, houve uma desconcentração da indústria no cenário mundial, quer dizer, o que a indústria, né, ela era mais centralizada em países como os Estados Unidos e países da Europa Ocidental, esse processo começou a passar, né, por uma descentralização. Outra alteração foi na década de 1970, com os tigres asiáticos, né, áreas como Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul tiveram um crescimento industrial a partir da década de 70 muito intenso, muito dinâmico, por isso que eles foram comparados a um tigre, metaforicamente falando, né? Essa questão da dinamicidade, essa velocidade, essa rapidez. E
A China, né? Não dá para não falar da China. A China, que hoje é uma das principais potências econômicas mundial, ela iniciou um processo de modernização e uma abertura econômica, né? Então, mesmo sendo um país que é socialista, mas que vem crescendo hoje absurdamente, né, com as zonas econômicas especiais, ela realizou essa abertura econômica e se fala em um país dois sistemas, né? Então ela tem essa parte também capitalista específica em algumas zonas e que tem uma participação excelente e absurda para o comércio internacional. Houve também a ascensão de países emergentes e a formação do BRICS, que é uma sigla, BRICS, que significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Então, esses países que fazem parte do BRICS, houve um crescimento de polos industriais nesses países emergentes, e também um crescimento do mercado consumidor interno muito grande. Em 1960, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, esses países, eles eram responsáveis por 61% das exportações mundiais. Comparando com 2010, a participação desses países cai para 44%, ou seja, só corrobora essa questão da descentralização do comércio internacional. Falando um pouquinho das corporações multinacionais, que são grandes empresas que possuem várias filiais espalhadas pelo mundo, né? E sua matriz. Essas matrizes, elas são as sedes das multinacionais, aonde vai predominar o poder econômico, né? É o centro financeiro, é toda a tomada de decisão. E as filiais, elas estão espalhadas por vários países do mundo, né? E, logicamente, que essas multinacionais, elas vão ter preferência por alguns países para colocar as suas filiais que dê um retorno muito positivo para elas no que tange a economia. Como, por exemplo, mão de obra barata, os custos ambientais também, né, no sentido de leis ambientais que não sejam tão rígidas, ou também leis trabalhistas que não sejam tão rígidas, enfim. E outra coisa, para a gente terminar, acerca desse assunto, é sobre a integração cultural e os padrões de consumo, né? Então, a gente vive num mundo globalizado, onde podemos ter acesso de uma forma muito mais fácil, muito mais dinâmica, aos vários tipos de culturas, né, pelo mundo. Quer dizer, eu estou em casa, eu estou numa quarentena, mas eu estou dando aula, tô criando aqui uma aula que vários alunos podem assistir, os meus alunos, e se eu colocar na internet, outras pessoas também podem assistir, enfim. E aí, na década de 30, houve um crescimento muito grande da indústria do cinema, aonde a indústria do cinema disseminou a ideia de um estilo de vida estadunidense, né, que é o American Way of Life, o modo de vida americano de ser, disseminando como o melhor, né, o ideal. Na década de 90, a gente tem uma grande revolução, que é a internet, a revolução das comunicações. O inglês passa a ser a língua oficial no mundo, porém houveram reações contrárias também à globalização, né, e à ocidentalização.
Então, essas reações contrárias, elas disseminam uma ideia de preservar os costumes locais, né? Um temor de perder essa questão da identidade cultural local, né? Não ir de contra a cultura ocidental, a cultura estadunidense, enfim. Joia? Espero poder ter ajudado.